E uma apresentadora fala, no período da manhã, cheio de audiência, na frente do pai da garota, que o crime tá resolvido, que o cara matou a menina por ciúmes de outro cara. E que era mandante, crime, né? Que foi crime passional. Como se sabe isso? Isso chegou no maior canal de TV do Brasil naquela hora. Pro pai? Com o pai. O pai. Foi um absurdo aquilo que Vilela, aconteceu. preciso colocar esse ponto pra gente discutir isso daqui também, até como 4 pessoas com responsabilidade aqui, e você, Vilela, com uma mídia desse tamanho na mão. A gente teve um conjunto de pataquadas da mídia nesse caso, que há muito tempo eu não via. Verdade. A ponto de talvez a gente ter um marco, inclusive, pra repensar um pouco a mídia. Verdade. Primeiro, aconteceu o fato, todo mundo começou a falar que era crime de facção. Eu liguei para contatos, para fontes que eu tenho, e os caras foram claros para mim. A gente não é menor. É meio que uma regra. É uma regra. Então, a não ser que o menor seja envolvido com o próprio organização jovem, aí é outra história, outras ideias, e é muito difícil de acontecer. Então os caras já tiraram o corpo fora. Mas quando você coloca que o crime é de organização criminosa, você cria um conjunto de cliques. Daí pra frente, o que vai levar esse caso é o conjunto de cliques que vai capitalizar todas as vezes que Como você aconteceu bota com a, Verdade. com a Marielle também, né? Exatamente. O que é a primeira coisa que eu percebi? Os caras, quando colocam uma espécie de primeiro suspeito por contradição no depoimento, eles falam de um Gustavo Lira. Verdade. Sai na UOL, sai em vários lugares Gustavo Lira, porque sai em um lugar todo mundo replicou. O Gustavo Lira era um cara que não tinha nada a ver, que tinha conhecido a Vitória, tinha alguma coisa com a Vitória muito tempo atrás. Os caras falaram ex, alguém foi buscar o Gustavo Lira, e você pode ter 4 ex com o mesmo nome. Às vezes ele repete um padrão, né? Uhum. E na verdade era o Gustavo Vinícius que era. E aí depois começa a falar que na verdade não era namorado, que tinha um caso. Mas isso são as primeiras coisas que a gente começa a ouvir. Depois começa o conjunto de assim, disse, não disse, é desse jeito, não é desse jeito. No fim das contas, hoje, igual a Carla tá falando oficialmente, a gente não sabe se a menina foi violada, então a gente não tem condições de saber, por exemplo, como foi o fato. A gente não sabe como que ela foi sequestrada, na verdade. A gente sabe que ela foi raptada, mas a gente não sabe a forma como foi feito isso daí e a motivação. E aí, você tá no maior canal de televisão do Brasil e uma apresentadora fala no período da manhã, cheio de audiência, na frente do pai da garota, que o crime tá resolvido, que o cara matou a menina por ciúmes de outro cara, e que era mandante, né? Que foi crime passional. Como se sabe isso? Isso chegou no maior canal de TV do Brasil naquela hora. Pro pai. Com o pai. Pro pai. Foi um absurdo aquilo que Vilela, aconteceu. Isso é pra gente começar a repensar a imprensa tradicional. E o pai em estado de choque. Não conseguia nem entender, tipo, né? Não conseguia entender. Tipo escola núcleo... Escola base. Escola base, né? A escola base vem agora. Porque os caras colocam o pai dele como possível averiguado, como suspeito. Todo mundo replicou que o pai era suspeito. Eu parei de cobrir o caso aí. Por quê? Por responsabilidade eu falei, pera, o cara perdeu a filha. Ele passou por isso na mão lá da Rede Globo. E as pessoas colocaram ele como se ele fosse suspeito. Eu parei aí. Porque isso tava me cheirando escola base. Beleza. O chefe da Polícia Civil Metropolitana apareceu e desmentiu a manchete dada. Daí pra frente, tudo que a gente for falar aqui precisa ter total responsabilidade nesse sentido. Porque esse caso ele já foi ferido demais com isso. Entendi. Tanto que boa parte das pessoas que me acompanham, acredito que estão acompanhando vocês, estão perdidos nisso. Eu tô perdido, realmente. É verdade. Então, e aí é muito importante a gente entender o que, Isso que o é. que é que você colocou, Léo? É o pai. É o pai recebendo a notícia O na momento Globo. da notícia. Putz. No programa da Globo. Da pena no dele encontro. disso. No encontro, tá? Claro que isso pode ter sido uma das primeiras linhas de investigação, porque igual a Carla falou, né? Na investigação abre-se muitas portas e vai fechando até afunilar para a linha de investigação que faz mais sentido. Claro que num crime que aparentemente é passional pela forma que ela foi encontrada, vão ser investigados quem? Pessoas que estão próximas da Vitória.
tem vários pais e mães que tiram a vida de filhos. Não é o caso, não é esse caso. Mas, claro que a investigação leva em conta isso e faz a averiguação dos familiares. Logo de cara, não teve essa... né, não foi colocado como suspeito, isso foi realmente uma notícia falsa que ventilou na mídia em grande massa. E eu queria também falar da Edna de Oliveira, porque antes da Vitória ser encontrada sem vida, ali próximo, enquanto estavam fazendo as buscas, encontraram o corpo de outra mulher. Uma mulher que estava ali na casa de 60 anos, ou 60 anos, chamada Edna de Oliveira, e agora eles estão trabalhando e analisando se ela tem algum envolvimento com este crime, se foi uma possível queima de arquivo, ela viu algo que ela não deveria. E é engraçado porque lá em Ponunduva é um bairro pequeno, então todo mundo se conhece. Ela, inclusive, as primeiras informações, pelo menos que eu tive, foi que ela já trabalhou na casa do Michael, do primeiro preso desse crime. Essa é a Edna. Ela era cuidadora do pai do Michael. Essa mulher tem passagens policiais, né? Ela foi presa 2 vezes. Inclusive, eu já vi manchete que coloca ela como se... O jeito que a manchete é escrita é como se ela fizesse parte de alguma... Então, ter feito parte de alguma organização criminosa, é muito doido. Mas aí, o que acontece? A gente já foi lá pra frente, uma coisa muito adiantada, porque a Edna vai entrar depois. Tá, então o que acontece? A gente tem que entender, primeiro, o que aconteceu com a Vitória, né? E quando a gente fala da motivação, isso é um crime passional. Não se sabe, porque a gente não sabe se isso é um homicídio, se isso é um estupro, e o estupro seguiu para um homicídio. Entende que quando a gente vai falar da questão legal da coisa, a gente precisa entender o que aconteceu. Ela foi sequestrada para ser violada, abusada, e aquilo se tornou um homicídio. Entende que são coisas diferentes. Tem roubo no meio ou não tem? Poderia. Então, assim, a gente porque se for estupro, tempo pode ser seguido de morte. O cara tava fazendo a violação e bateu a cabeça dela na pedra. Ou matou assim, pra não reconhecer ele também. Ou ela foi, né, vamos dizer, né, sequestrada e foi lá torturada, e aquela a gente não sabe se ela passou por tortura, depois da tortura. São muitos tipos penais que a gente precisa entender. Então, você ir lá e cravar isso aqui é um crime passional, já é o primeiro erro. O exame dela já foi feito? Ela está ela ainda não saiu. Como chama esse exame depois? De necropsia. Necropsia. Aí o que acontece? Quando a gente olha onde o corpo da Vitória foi encontrado, ali na região de Cajamar, naquela de mata, nitidamente aquele não é o lugar primário onde ela foi morta. Aquele é um local secundário, ou seja, ela foi morta num lugar e foi levada para lá. Quando a gente olha para condição daquele corpo que já estava num estado avançado de decomposição, aquilo sugere que a Vitória ou foi morta naquela mesma noite ou 24 horas depois. É um depositário, na verdade, é um segundo local, porque se ela está naquele local, por exemplo, se ela já estava em decomposição, se ela tivesse sido executada naquele local, certamente bicho comeria as pontas do dedo, alguma coisa assim. Teria mais sangue na vegetação também. Exatamente. Porque não o que acontece, tinha tanto sangue quando lá. Ele te deixou ali, tá? E aquele corpo, ela foi morta, enfim, logo na sequência. Teu corpo tá ali, a polícia vai achar aquele corpo 5 dias depois, 7 dias depois, desculpa. E aí o que acontece? A gente tá na mata, bicho vai te mordiscar. Tem vários casos que a gente já cobriu que acontece isso. Então ele vai primeiro onde? No nariz, orelha, ponta de dedos. É muito natural ter pequenas mordidas. O corpo dela estava intacto, sem essas mordidas. E mais ainda, sem a fauna cadavérica, né, que são desses insetos. Então, tudo leva a crer que ela foi morta num local e foi levada para aquele. Tem um outro dado muito interessante. Não sei se te atrapalha o raciocínio, mas quando é feito isso, tem algum motivo ou não? Para ela ser transportada. Sim, tá tirando. Ocultação de cadáver. De desdomar o corpo. Mas pelo que eu vi, foi um lugar fácil de encontrar também. Mas o que acontece? Imagina que foi... Digamos que foi na casa daquela pessoa, né, que foi colocada agora como o executor, o Michael. Tá. Tem que tirar... Eu tinha imaginado que tinha sido também num lugar ermo. Não. Tem que tirar dali e levar para outro lugar. Tá. Então, o que acontece? Só que se ela já... A questão é, há quanto tempo ela ficou no local primário e foi levada para esse local secundário? Pelas características que o corpo foi encontrado, ele
ele foi levar, a polícia, ele deixou o corpo e na sequência esse corpo foi achado porque as buscas já aconteciam. Então ele ficou algum tempo no local primário. E o que acontece? Quando nós morremos, a gente tem uma questão de um efeito biológico que é chamado de livor cadavérico. O que é isso para as pessoas entenderem? É uma sedimentação, vou falar de forma bem simples, do nosso sangue. Então se a pessoa morreu sentado, por exemplo, aqui, todo o sangue vai sendo depositado aqui para baixo. Se você morreu de barriga para baixo, vem para cá. De costas, vem para cá. E o que acontece? O corpo da Vitória tinha livores cadavéricos que não correspondiam com aquele local. Ou seja, aquele corpo foi deixado lá, sem roupa. Ou seja, ele foi transportado do lugar A para o local B. E aí, é uma coisa muito interessante, porque quando você olha para aquele corpo, ele já está soltando gases, líquidos, é natural, porque isso faz parte da nossa decomposição, né? Sim. E aí, conversando com a perita, e o João até viu hoje, né, a Alessandra Moraes, ela fala uma coisa que é uma frase muito impactante, que é o cheiro da morte. Este cheiro impregna, ele vai ficar no local aonde o corpo estava, ele vai ficar no local aonde o corpo foi transportado e ele fica na roupa de quem encostou naquele corpo. Sim. Então... É tipo pólvora quando você dá um tiro. Sim, sim. O cheiro, porque ela explicando, é um dos piores cheiros que Você já viu o cheiro de um ser humano em decomposição? Não, só de animais. Malandro. É pior do que animal? Nossa É mesmo? Ai, que horror. De animal já é... Você fica dias sentindo o cheiro. É muito desagradável. Então, e olha só, digamos que essa menina passou por um terror psicológico. E eu acredito que aí esse é um achismo da Carla, porque os laudos não chegaram. E a necropsia vai explicar como ela morreu, se ela sofreu uma esganadura, se ela recebeu facadas, enfim, tudo que aconteceu no corpo daquela menina será respondido pelo médico legista. E eles são muito bons. Os nossos legistas de São Paulo são excelentes. Mas temos que aguardar. O que acontece? Lembra que ela tá com os saquinhos na mão? Ela tá com saquinhos aqui na mão. Ou seja, alguém tentando que ela não tivesse contato. Mas é tão... É que nem assistir CSI, né? Tipo da Suzane. Não vou deixar pelos e cabelos, porque assistir... É de uma burrice, porque nós deixamos muitos fluidos. O nosso suor deixa nosso DNA, a nossa saliva deixa o nosso DNA, a nossa urina tem nosso DNA. Fezes, sangue. Então, você imagina uma menina em pânico, né? Possivelmente, se ela sofreu alguma, enfim, um abuso, alguma tortura psicológica, inclusive, eu já vi isso em vários processos, as pessoas urinam, então tudo isso vai ficando. E por mais que você limpe, você não limpa também, entra na fresta, e a perícia vai achar tudo isso. Então, onde ela passou, ela deixou alguma digital pericial, e isso é muito bom. Lembra que arrancaram os cabelinhos dela? Mesmo que ele, enfim, ele não é Dexter, né? Tipo, a gente vê no filme, Dexter arrumou, botou saco plástico, não sei o quê. Um fio de cabelo voa. E assim, é uma questão de fazer um trabalho pericial bem feito. O que está acontecendo? Com essa sanha da imprensa, né, essa sanha das redes sociais, todo mundo quer uma resposta muito rápido. Mas como que foi? Quem que foi? De que jeito que foi? Então a gente mais atrapalha do que ajuda. Porque a gente tem que aguardar e que esses laudos fiquem prontos, né, para que eles sejam confrontados. Então, ela andou naquele carro? Tinha sangue? É sangue de quem? É da Vitória? Acabou! Meu filho, isso é uma prova cabal. Aí sim, você já era.